E uma pessoa que tem uma formação teológica gostaria de saber qual é a diferença entre essas teologias ou entre essas ideologias religiosas. Cada instrutor do mundo ou cada grande avatar traz uma parte do conhecimento. E a humanidade então recebe esta parte do conhecimento, e quando isto fica bem ancorado na humanidade, aí vem outro instrutor e prossegue. Prossegue a partir daquilo que o anterior fez. E aí leva a humanidade a dar outros passos de consciência. Aqueles que nós conhecemos e que se deram a conhecer nesta etapa da Terra, o primeiro que se conhece entre os antigos é Moisés. Então, Moisés, que não era um ser terrestre, naturalmente, porque como vai instruir a humanidade se faz parte desta humanidade, não é? Para realmente levar esta humanidade adiante, precisa que venha de uma outra humanidade mais avançada. Então, o primeiro que veio para organizar a humanidade de uma certa maneira foi Moisés. E o que ele trouxe foram conceitos de dignidade humana. A missão dele era fazer com que o homem encontrasse a sua dignidade. E na época dele, no tempo dele, recomendou os passos que eram necessários para essa dignidade ser reconhecida e o homem passar a ser um ser dignificado. Então, aqueles que conseguiram uma certa dignidade como homens, compreenderam o Buda, compreenderam aquele que veio depois. E o Buda trouxe uma energia para a ampliação da consciência. Enquanto com Moisés se tratava de seguir a lei, não precisava compreender nada, só um ou outro compreendia, mas a maioria não compreendia nada, era só seguir. Tinha que seguir, não tinha outro caminho. Compreender como? Se não era nem digno de se chamar humano. Então, se consideraram dignos, encontraram a dignidade, e aí veio então o outro instrutor. Veio o outro que começou a mostrar a consciência e que a consciência devia ser ampliada e trabalhou no sentido de nós sermos impelidos a ampliar a consciência. Com a consciência relativamente ampliada, o homem percebendo que tinha consciência, uma consciência no grau que Buda propôs, porque Buda também não era terrestre. Então, a humanidade de onde veio Buda tinha muito mais consciência, e tem ainda, muito mais consciência do que esta humanidade. Então, um ser que veio de lá trouxe esta consciência encarnada nele e pôde então passar uma maior consciência para nós. Com esta consciência já implantada, veio o Cristo. E, segundo o Cristo, segundo o que ele ensinou, e que ainda não foi totalmente compreendido, é que vale mais dar do que receber. Isto para a humanidade é uma incógnita, porque a humanidade dá aquilo que sobra, não é? Dá depois que usa do jeito que quer. A humanidade entra no mérito daquilo que recebe. Cristo veio e nos mostrou a diferença entre você receber e você dar. Agora, isto tem uma evolução. Enquanto você não aprende a dar, enquanto para você dar não for mais importante do que receber,
você não tem como equilibrar essas duas coisas. Então, inútil que se diga, dar e receber é uma coisa só, não deve haver diferença entre dar e receber, porque tudo está aí, é para todos, então ninguém dá nada para ninguém, ninguém recebe nada de ninguém. Mas antes de chegar a isso, antes de compreender isso e antes de viver isto é, antes de não se sentir dono de nada, antes de não sentir falta de nada, quando não tem, enfim, antes de chegar a esse equilíbrio entre o dar e o receber, nós temos que passar por esta etapa de ter o dar como mais importante. Então é isto que a humanidade está vivendo. Agora, ao mesmo tempo, nós já estamos aqui numa etapa nova. O Cristo veio, disse isto, explicou isto, não? Mas nós já estamos aqui com uma outra etapa, já estamos aqui com uma fase nova, mas que para desenvolver e que para realmente ser posta em prática, precisa que este dar e receber se equilibre, que nós sejamos equânimes, não que sejamos iguais, senão a outra etapa não pode realmente se implantar. Que é a etapa de nós começarmos a entrar em contato com os mundos distantes. Esta etapa de nós começarmos a conhecer, nos relacionar, viver juntos conscientemente com os mundos distantes, com outras humanidades, com outros seres, enfim, nos alargarmos e não continuarmos nos limites deste planeta. Porque um planeta é um ser que tem os seus limites. E com a expansão da consciência humana, mesmo a humanidade neste planeta pode alargar estes limites da consciência. E, neste momento, nós realmente estaríamos já nos alargando para conhecer, para conviver e para interagir com outros mundos, com outros seres, com outros planos de consciência, com outras dimensões.